A fonética é uma das partes mais importantes e recompensadoras da aprendizagem de uma língua. A combinação da pronúncia correta dos sons e o domínio da cadência e melodia de uma língua fazem com que um falante nativo considere que temos um bom nível, podendo até achar que somos nós também falantes nativos, por não detectar nada de estrangeiro na nossa pronúncia. Mas como se diz em italiano, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Aprender a pronúncia de uma língua estrangeira é importante e extremamente recompensador, mas é difícil e requer da nossa parte um trabalho e esforço constantes até essa pronúncia estrangeira se tornar natural. Uma das primeiras dificuldades na aprendizagem da pronúncia de uma língua estrangeira é aprender sons difíceis que não existem na nossa língua materna. Por exemplo, quem não tem o inglês como língua materna normalmente tem dificuldades com o TH, que pode fazer o som V em palavras como though e o som Th em palavras como through. Outra letra que costuma ser muito complicada é o R, não só porque varia muito de língua para língua, mas normalmente faz sempre um som que é difícil de fazer em conjugação com outros sons na mesma palavra. Por exemplo, é difícil pronunciar o R espanhol R quando este vem depois de um L, como na palavra alrededor. É difícil pronunciar o R francês R quando este vem acompanhado do som U, como na palavra serrure. E no inglês, se combinarmos o R com o TH, temos palavras difíceis como further e north. E não são só as consoantes que trazem dificuldades. As vogais são sons que variam consoante o grau de abertura da boca e é muito difícil perceber como é que se pronuncia uma vogal que não temos na nossa língua. Por exemplo, demorei muito tempo a aprender a pronunciar o som alemão E, feito por esta letra, e depois, quando finalmente achava que o tinha aprendido, percebi que eles têm vogais curtas e vogais longas. Em português, alguns dos sons mais difíceis para estrangeiros são o LH, que faz o som lhe, o R, que pode fazer o som r, o, r, e o som E, feito pela letra E. Para além da dificuldade técnica de aprender sons novos que a nossa boca não está habituada a produzir, temos ainda de aprender a ler nesta língua estrangeira para perceber como é que os sons são representados na escrita. Existem línguas em que a correspondência entre os sons e a forma como se escrevem é muito boa, como o romeno e o italiano, em que cada som é quase sempre representado pela mesma letra ou conjunto de letras e cada letra representa quase sempre o mesmo som. No entanto, também há línguas com uma má correspondência entre a escrita e a fala, como o inglês e o francês. Por exemplo, porque é que hate e hate se pronunciam da mesma forma, mas hate e height não? E porque é que esta palavra se pronuncia tear, mas esta é tear? E em francês, se eu disser o, qual destas palavras é que estou a dizer? Pode ser qualquer uma, depende do contexto. Então, e o português? Em relação ao português, podemos dizer que a correspondência entre a pronúncia e a escrita é média. Vamos supor que conhecemos as regras de ortografia do inglês, romeno e português. Se procurarmos num dicionário uma palavra inglesa que nunca ouvimos antes, não conseguimos ter a certeza de como se pronuncia, mesmo conhecendo as regras. Por outro lado, se procurarmos uma palavra romena que não conhecemos, podemos ter a certeza quase absoluta de como se pronuncia, simplesmente pela forma como se escreve. E se procurarmos uma palavra portuguesa, podemos ter um nível alto de certeza de como é que se pronuncia, mas é possível que nos enganemos em alguma vogal. É por isso que os dicionários costumam ter uma transcrição fonética. Estas transcrições seguem o alfabeto fonético internacional, que é um alfabeto que tem um símbolo diferente para cada som diferente que os seres humanos produzem em discurso oral. No vídeo de hoje vamos aprender o alfabeto fonético internacional aplicado ao português. Vou explicar quais são os vários sons da língua portuguesa, quais as letras que os representam no alfabeto português e quais os símbolos que os representam no alfabeto fonético internacional. Assim, cada vez que aprenderes uma palavra nova, podes ir a sites como o Wiktionary pesquisá-la e não só aprendes o seu significado, como também aprendes a sua pronúncia, com base no alfabeto fonético. No entanto,
Se quiseres aprender verdadeiramente a falar o português com a pronúncia de um falante nativo, então este vídeo não é suficiente. Para falares como um nativo, o recurso mais completo e o melhor investimento que podes fazer é o meu curso de pronúncia. No curso ensino toda a fonética portuguesa em muito mais detalhe do que neste vídeo. Explico o posicionamento correto da boca e da língua para produzir corretamente cada som, bem como quais as situações em que cada som é representado por cada letra ou conjunto de letras. Explico também como é que funcionam os acentos, a cadência da língua, a ligação de palavras e o ênfase para formar frases, e no final de cada capítulo há sempre exercícios de reconhecimento e pronúncia de sons para treinares aquilo que vais aprendendo. Se quiseres dominar a pronúncia do português de Portugal e falar como um nativo, segue o link na descrição para o meu curso. E se estiveres a ver isto em novembro, na altura em que este vídeo saiu, aproveita o desconto da Black Friday. Vamos começar pelas vogais e vamos dividi-las em nasais e orais. Nas vogais orais, o ar sai só pela boca. São 9. A, como em casa. Dependendo da situação, este som pode ser representado pelo A sem acento, o A com acento agudo ou o A com acento grave. A, pano. Pode ser representado pelo A sem acento ou o A com acento circunflexo. E, amarelo. Pode ser representado pelo E sem acento ou pelo E com acento agudo. E, medo. Pode ser representado pelo E sem acento ou pelo E com acento circunflexo. E, menina. Escreve-se sempre com o E sem acento. I, fila. Normalmente este som é feito pela letra I, mas em algumas situações o E também o pode fazer. O, mola. Pode ser representado pelo O sem acento ou pelo O com acento agudo. O, porto. Pode ser representado pelo O sem acento ou pelo O com acento circunflexo. U, muro. Este som pode ser feito pela letra U ou pelo O átono, sem acento. Nas vogais nasais, o ar sai pela boca e pelo nariz. São 5. An, como em antes. Em, mente. In, cinto. On, bom. Fundo. Como podes ver, o português tem muitas vogais, 14. E o problema é que muitas vezes um determinado som vogal pode ser feito por mais do que uma letra, como os sons U e I, e outras vezes a mesma letra pode fazer mais do que um só som, como a letra E que pode fazer os sons E, E e I. Na descrição deste vídeo podes descarregar um PDF grátis com o resumo de todos os sons que cada letra pode fazer e todas as letras que podem representar cada som. Não podemos falar de vogais sem falar sobre semivogais. Estas são basicamente vogais mais curtas, unidas a outra vogal para formar um ditongo. Os ditongos, por sua vez, são junções de duas vogais na mesma sílaba. Em português temos duas semivogais, o I e o U, que formam cada uma 5 ditongos orais. Temos, portanto, 10 ditongos orais, 5 que acabam em I e 5 que acabam em U. Os ditongos com a semivogal I são ai, como em pai, ei. Este pode escrever-se sem acento, como em lei, ou com acento no E em palavras no plural, como papéis. Mas o som não muda. Ei. Oi, boia, oi, poi, ui, como no nome Rui. Os ditongos com a semivogal U são au, como em mau, eu, céu, eu, meu, eu, viu, ou, sou. Este último já se perdeu no centro e sul do país, sendo pronunciado O e não OU nestes lugares. Eu não digo sou, digo sou. Para além destes 10 ditongos orais, existem ainda 4 ditongos nasais. Ão, como em cão. Em. Este normalmente escreve-se com EM no fim das palavras, como em bem, mas também se pode escrever com A contil E, como em mãe.
E existe uma palavra em que se escreve com A com tilde I. Queimbra. Oin, põe. Ui, que só existe na palavra muito. Agora passamos às consoantes, que são mais fáceis porque a maior parte delas existe na maioria das línguas. Primeiro temos as consoantes oclusivas, que são aquelas em que há uma constrição da boca e depois uma explosão. Estas podem ser surdas quando não há vibração das cordas vocais, sonoras quando há vibração das cordas vocais e nasais quando há vibração das cordas vocais e o ar sai tanto pela boca como pelo nariz. As 3 consoantes oclusivas surdas são P, representado pela letra P, T, representado pela letra T, e Q, que se pode escrever tanto com o C como com o QU. Na palavra capitão encontramos todos estes sons. As oclusivas sonoras também são 3 e são basicamente as 3 anteriores, mas com vibração das cordas vocais. B, representado pela letra B, D, representado pela letra D, G, que se pode escrever tanto com G como com a combinação GU. Na palavra bigode encontramos todos estes sons. As oclusivas nasais também são 3 e são basicamente a versão nasal das 3 anteriores. M, representado pela letra M, N, representado pela letra N e N, representado pela combinação NH. Alguns exemplos são as palavras amanhã e ninho. Vimos as consoantes oclusivas, agora passamos para as fricativas, que são aquelas em que não fechamos completamente a boca e o som é feito pela passagem do ar. Estas podem ser surdas quando não há vibração das cordas vocais e sonoras quando há vibração das cordas vocais. As fricativas surdas são 3. F, representado pela letra F, S, que pode ser feito pelo C, pelo S ou pelo X, Sh, que pode ser representado pelo S, pelo Z, pelo X ou pela combinação CH. Na palavra facetas encontramos todos estes sons. As fricativas sonoras também são 3 e são basicamente as 3 anteriores, mas com vibração das cordas vocais. V, representado pela letra V, Z, que pode ser feito pelo Z, S ou X, J, que pode ser representado pelo J, pelo G ou pelo S. Alguns exemplos são as palavras vazio e jasmim. E finalmente temos as consoantes líquidas, que são aquelas em que há um movimento da língua. Estas podem ser laterais, correspondendo aos sons da letra L, ou vibrantes, correspondendo aos sons da letra R. Em português, o L faz o som L, conhecido em inglês como dark L, como na palavra lilás. E quando temos a combinação LH, temos o som lhe, como na palavra ilha. Quanto ao R, este pode fazer 2 sons. O som fraco, R, que corresponde ao flap T inglês de palavras como better, e o som forte, que, dependendo da idade da pessoa que fala e da região do país, alguns portugueses pronunciam R e outros R. Encontramos estes sons nas palavras rir e guerreiro, ou rir e guerreiro. Apesar da grande ajuda que o alfabeto fonético internacional nos dá, aprender a pronúncia de uma língua só com esta ferramenta não é fácil, porque muitas vezes é difícil imaginar o som. Além disso, a pronúncia de uma língua não se limita aos sons individuais. Existe ainda a cadência, a melodia da língua, em que parte da palavra ou em que parte da frase é que cai o ênfase, como é que as palavras se ligam entre si de forma a formar um discurso fluido e natural que não pareça robótico. Se estiveres a aprender português e quiseres dominar a pronúncia, aprendê-la bem de uma vez por todas para nunca mais teres de te preocupar com isso, então volto a recomendar-te o meu curso de pronúncia, para o qual tens o link na descrição. E se gostaste deste vídeo, vais adorar este aqui sobre 3 dicas para falar português como um nativo.